O Atlético embalado com a classificação na Copa Sul-Americana, mas de olho mesmo é no clássico do meio de semana contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Mas não pode se descuidar do Brasileirão, hein, Galo? Não pode dar mole no Campeonato Brasileiro. Então amanhã contra o São Paulo no Morumbis, pra cima deles, Galo! Conexão da Itatiaia com a capital paulista. Lá está Cláudio Rezende, sempre lado a lado com o Galo. O visual hoje é bem típico de São Paulo, né? Quando ele vem do Rio, ele entra na praia. Quando ele vem do Nordeste, ele tá naquelas belíssimas areias brancas. Hoje ele tá de frente para um grande edifício, um enorme arranha-céu. Que prédio é esse? Onde é que você está? E o Galo para amanhã, Cláudio? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Rádio Esportes desse sabadão. E tá fazendo calor, viu, Thiago? 29 graus aqui em São Paulo. Um sol para cada um. E a delegação do Atlético está aqui no Hotel Pullman, que fica em frente ao aeroporto de Guarulhos. O Galo, na verdade, nessa viagem emendada de Mendoza, da Argentina, para São Paulo, vai utilizar 2 hotéis aqui na capital paulista. O time chegou ontem à noite, ficou aqui em frente ao aeroporto de Guarulhos. Hoje à tarde, o time vai treinar lá no CT Corinthians. E depois do treino à tarde, segue para o hotel na região do Morumbi, no Hilton Morumbi, onde o Atlético normalmente fica quando joga aqui na capital paulista. Então, Galo em 2 frentes, em 2 hotéis também. Em 2 frentes porque tem esse duelo contra o São Paulo amanhã, às 8h30 da noite aqui no Morumbis. E tem o duelo que é o mais importante, o clássico contra o Cruzeiro na quarta-feira pela Copa do Brasil na Arena MRV. Então, o Cuca tá com aquele trevo na cabeça, né? O que fazer nesse momento, né, Thiago? Porque se fosse outros treinadores, ficava até mais fácil, né? Tem treinador que não tem problema nenhum em colocar time reserva, em poupar todo mundo e preservar os titulares. Mas a gente sabe que o Cuca não é muito adepto disso, né, Thiago Reis? Então, por isso, ele está nessa dúvida se vai poupar quase todo mundo, se vai manter alguns titulares para esse jogo de amanhã aqui em São Paulo, Thiago. Ô, Cláudio Rezende, eu também, assim como o Cuca, eu não gosto que poupe, acho que a turma tem que jogar, mas em se tratando, né, de um Atlético Cruzeiro, de um Cruzeiro e Galo, na Copa do Brasil, meu amigo, eu acho que ele fica um tanto quanto encurralado, e com o elenco diminuto, né, Ale Oliveira? Eu acho que tem 2 aspectos aí, uma é a ciência, né? Que não dá pra brigar. Eu sei que o torcedor não gosta que a gente fala isso, mas não dá pra brigar com a ciência, porque se você não, em determinado momento, você não tira o atleta, pelo nível de desgaste, ele vai sair, só que lesionado, e aí demora mais pra voltar. Esse é um aspecto que não tem como, vale sempre a gente lembrar, Tiagão, porque às vezes o torcedor esquece que só tem 2 equipes do futebol brasileiro que disputam as 3 competições. A Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Nacional, Fluminense e o Atlético. Em que pese que o Bahia tem a Copa do Nordeste, está na decisão, mas aí é uma outra prateleira, né? Então, evidentemente que isso tem um preço, né? Não tem como você jogar no mesmo nível todas as partidas. E ainda mais com esse aspecto que você disse, que é o jogo mais importante do ano, tanto para o Atlético como para o Cruzeiro, que é essa decisão de quartas de final da Copa do Brasil, inclusive com o Atlético com um dia a menos de descanso, né? Já teve a semana mais cheia do que o seu rival de quarta-feira e com um dia a menos de descanso, vai jogar domingo à noite. Então, na minha humilde opinião, claro que eu respeito demais o Cuca, o trabalho dele, enfim, o conhecimento dele. Na minha opinião, o mais importante para esse jogo contra o São Paulo é não perder ninguém, nem opção, para o jogo de quarta-feira. Ah, não, mas vamos pro Morumbi, vamos ganhar. Tá, ganhou o jogo, perdeu 2 titulares, para mim é prejuízo. Então, o mais importante para o Atlético nesse momento é chegar saudável e inteiro para quarta-feira. Ô, Nath Fiuza, é por aí, é dar gás para esses jogadores. Aliás, o Cláudio Rezende vai me contar onde está o Hulk. Você tem 25 chances
pra acertar. O Hulk de folga, ele foi à praia, o Hulk tá no cinema, o Hulk tá tomando um vinho. Já já você vai saber que o Hulk tá arrumando na folga, entre aspas, né? No descanso dele. Nath, usa a linha essa mesmo de raciocínio. Agora é prioridade máxima, foco máximo pro compromisso da quarta-feira, Nath? Ô, Thiago, você sabe que eu tenho tido um discurso aqui que eu acho que o Atlético tem que tomar muito cuidado no Campeonato Brasileiro. A distância ali é igual quase, né? Pra pensar em G6, pra pensar na parte de cima, pra pensar na parte de baixo, mas é uma temporada complicada, são muitos os desgastes, disputando 3 competições ao mesmo tempo. Eu acho que o Atlético não pode cometer os erros do ano passado, mas especificamente nesse jogo contra o São Paulo, por anteceder o clássico na Copa do Brasil, acho que não há outra alternativa senão o Cuca, de fato, já vai ter que descansar alguns que estão suspensos, né? Descansar forçadamente de alguma forma, mas eu acho que ele tem que optar, de fato, por uma equipe mesclada, alternativa, respeitando o desgaste para não perder ninguém para o clássico, como o Ale falava, porque aí na questão desse jogo contra o Cruzeiro, não é só simplesmente o foco total, a prioridade na Copa do Brasil, nas Copas, né? Que o Atlético tem deixado claro que segue essa linha, mas é porque um clássico em si, ele extrapola também tudo isso, né? É um jogo que tem um impacto muito grande. O resultado influencia na sequência, influencia na moral do time, influencia no ambiente. Então, o Atlético vai jogar dentro da sua casa. Então, acho que o caminho é esse mesmo, ainda que saiba que com muitas dificuldades contra o São Paulo, né? Porque é um time forte, ainda mais jogando dentro de casa, o Atlético muito mudado, não é o favorito para o confronto, mas acho que é um peso a se pagar, tentar descansar a maior parte dos titulares. Por outro lado, ele pode colocar, por exemplo, o Reinier talvez possa ser titular, porque vem entrando mais só no segundo tempo, e é um cara, acho que tem que, inclusive, jogar mais, porque acho que cada vez que ele joga, ele tá provando pro Cuca que ele merece uma vaguinha nesse time. Tem a questão do Vitor Hugo, que deve ser o titular, no meio de semana contra o Cruzeiro. Aí você fica meio que entre a cruz e a espada, né? Porque são poucas as opções para a zaga, que também já não vai ter o Júnior Alonso. Então o Vitor Hugo vai ter que jogar ali, provavelmente ao lado do Ivan Roman. Mas acho que é bom ele jogar, porque aí vai pegando cada vez mais ritmo, fez um bom jogo no meio de semana para chegar ainda melhor para esse clássico, em que ele vai ter uma função muito importante. Então acho que o caminho é mais ou menos esse, viu, Thiago? Ô, Cláudio Rezende, obrigado, Nath. Ô, Claudião, eu tô querendo saber do Hulk. Tem 25 chances. Eu apostaria até um rim que ele tá aí na cidade do Galo treinando, hein, Cláudio? Tá sim. Inicialmente, viu, Thiago, o Hulk e os outros jogadores suspensos, eles iriam ficar aqui em São Paulo para treinar hoje à tarde, juntamente com os demais atletas que se preparam para o jogo de amanhã no CT do Corinthians. Mas a comissão técnica entendeu que era melhor liberá-los ontem à noite mesmo, então chegaram no voo fretado aqui em Guarulhos e voltaram para BH ontem mesmo. Mas Hulk, quem tá na live, ele já postou, treinando na Cidade do Galo, na academia da Cidade do Galo. Então o Hulk já fazendo atividade, pensando no clássico do próximo jogo, a quarta-feira. Então o Hulk já postou aí o seguinte, né? Folga é luxo, descanso é preciso, preparação é obrigação na Cidade do Galo, na academia. O Hulk já trabalhou, não só ele, né? Dudu também, Alonso e Coelho. São os 4 jogadores suspensos, não vão poder enfrentar o São Paulo amanhã. Mas eu conversei com o Hulk, entrevista exclusiva da Itatiaia, para a gente projetar já esse cenário de Atlético dividido, um Galo que vai ter que jogar aqui pelo Campeonato Brasileiro. Parada torta, sempre é, né? Enfrentar o São Paulo no Morumbi, o São Paulo que vem de classificação nos pênaltis na Libertadores. Como que você está vendo esse cenário, Hulk? O Galo bem nas Copas, mas precisando melhorar resultados no Campeonato Brasileiro. Pois é, a gente vem bem nas Copas, né? Isso valoriza o grupo, valoriza todo o elenco, né? É claro que no Brasileiro a gente vem devendo. Agora temos um jogo muito difícil contra o São Paulo, que não é fácil, um time que quer encoxar lá em cima. Mas mesmo diante das dificuldades e as percas que vamos ter para o próximo jogo, eu acredito que temos totais condições de fazer um grande jogo no Morumbi. Quem sabe, se Deus quiser, vir com a vitória que vai ser importantíssima para a gente. Para você que não pode jogar, condicionar para o clássico, né, Hulk? Já que tem essa brecha, né, fisicamente, para você chegar mais inteiro na quarta-feira. Tem um lado bom, né? O lado bom é que você consegue descansar um pouquinho mais. Esperamos
como eu falei, fazer um grande jogo agora contra o São Paulo, né? Quem vai jogar. E no jogo de quarta-feira, jogar na máxima força, máxima concentração. Jogo de 180 minutos. Clássico, o Brasil inteiro vai parar para assistir esse jogo. Esperamos estar na nossa melhor condição, tanto física, como tática, como concentração mental. Sabendo jogar sem a bola e quando tiver com a bola, jogar. É o que a gente tenta. Nossa equipe é uma equipe que tem muita qualidade, então tem que valorizar muito bem a bola. Então, na quarta-feira, esperamos fazer um grande jogo diante do nosso rival. Tá aí então, meio-dia 21, Hulk conosco na Itatiaia, bate-papo sempre importante com o super-herói. Então, Thiago, depois do treino agora o Hulk vai dar um descansinho, né? Vai descansar um pouquinho nesse sábado, mas ontem tá preparando aí porque gosta de clássico, gosta de enfrentar o Cruzeiro, costuma marcar em clássicos e quarta-feira o Galo vai precisar demais do super-herói na Arena MRV, Thiago. Ele faz muita diferença e ter o Hulk de tanque cheio é outra história, né, Nath? Ah, sem dúvidas. E o Hulk, assim, né, de modo geral, ele é um atleta que sente muito pouco o desgaste físico, porque ele é um atleta excepcional, que se cuida, né, de uma maneira diferente. Ele estava falando aí, né, a preparação, eu não abro mão dela, né, o atleta tem que estar sempre preparado, sempre se condicionando, sempre buscando o melhor para o próximo jogo, mas o Hulk descansado de tanque cheio faz muita diferença, ele que regula muito nos clássicos, né, e está precisando aparecer cada vez mais nesses jogos decisivos do Galo nesta temporada, eu digo, porque ele é uma peça muito importante e o Atlético ter o Hulk de tanque cheio é bom porque a maior parte dos outros jogadores vai estar aí mais desgastada, né? Um cenário diferente do Cruzeiro, que olha para o Campeonato Brasileiro como prioridade, por isso não vai poupar hoje, mas teve a semana toda para se preparar e descansar e o Atlético vem dessa maratona, então tudo isso faz diferença e um pouquinho a mais ali de condicionamento também faz a diferença, né, Thiago? Muita, né? Muita, Nath. Ele se cuida mesmo. Olha, você que é o caseirinho número 0001 do Hulk, ter o Hulk em condição. E o Hulk no clássico ele cresce, né? É o tipo do jogo que ele gosta, Lê. Ele saudável, né? Vale lembrar que o Hulk é um dos jogadores com mais participação, com a maior minutagem nesse time do Atlético. E no RG ele já tá chegando a 40 anos, né? A gente sabe que é muito mais, mas no RG 40 anos. Então, evidentemente que isso causa um desgaste, né? Então é bom que ele se recupere, que ele se cuide justamente para... Você vê, né? Muita gente questiona esse momento do Hulk, né? Na temporada. Recentemente, ele fez o gol no jogo de ida contra o Godoy Cruz, o gol da vitória, né? Fez 2 gols de falta contra o Palmeiras, fez gol olímpico contra o Bahia. Esse é quando o Hulk tá mais ou menos. Quando ele tá... o Hulk e o Hulk. Tem que ver o Hulk, hein? Ele tá fazendo essa bagunça, embora no último jogo ele não tenha ido bem mesmo. Mas ele saudável normalmente é desequilibrante, então ele está se preparando justamente para esse confronto tão importante. São ingredientes do clássico que vem por aí. Aliás, a Itatiaia preparando uma grande cobertura nos 2 jogos. Vamos fazer o Rádio Esportes ao vivo da Arena MRV e depois também no Mineirão e já ficar o dia inteirinho na cobertura da Itatiaia. Lembrando, quarta-feira, o jogo da ida é na Arena MRV. Deixa eu trazer o Rubens Júnior com as informações do Tricolor Paulista. Ei, Rubinho, avisa pra turma aí, o Paulistada, amanhã não, hein? Eu sou mais um Galo. Como vem o São Paulo para esse compromisso, Rubens Júnior? Momento de ascensão do São Paulo na temporada. Não perde a 7 jogos. No meio de semana teve classificação na Copa Libertadores para cima do Atlético Nacional. Foi nos pênaltis, mas no Campeonato Brasileiro, o técnico Hernan Crespo, que arrumou a casa. Olha só, são 7 jogos sem perder e teve vitórias importantes. Por exemplo, acabou empatando fora de casa na rodada anterior contra o Sport, mas teve vitórias antes para cima do Bahia, para cima do Inter, Fluminense, Juventude, Corinthians e um empate contra o Bragantino. Na competição nacional, a última derrota foi para o Flamengo. O Crespo pode manter a mesma formação, recebeu alguns reforços recentes, por exemplo, a contratação do zagueiro Rafael Tolói, que está de volta, estava no Atalanta da Itália, mas a base será mantida do jogo do meio de semana. O São Paulo finalizando a preparação
neste momento na capital paulista. O provável time, tendo Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho e Lucas Moura, Luciano e André Silva é o time que vai se desenhando depois de uma baita arrancada da competição. São 29 pontos, 7º colocado, Thiago. Olha, Oliveira, o São Paulo, como disse o Rubens, né, em momento de ascensão, tá vivendo uma boa fase, mesmo tendo sido eliminado para o Atlético Paranaense. Foi uma zebraça na Copa do Brasil, essa eliminação do São Paulo. Mas é um bom time, Ale. É bom time, é um time que inclusive tá recuperando alguns jogadores, né? O Lucas aí aos poucos tá voltando a ficar à disposição do Crespo. O Crespo deu uma cara diferente para esse time, sem dúvida alguma. E essa classificação na Libertadores enche o time de moral, enche o time de confiança. E como mandante, o São Paulo sempre foi muito forte, né? A torcida comparece mesmo, tem dado um show lá no Morumbi. Então é um adversário difícil de ser batido, ainda mais com o Atlético com esses desfalques / jogadores que estão sendo preservados. Ô, Nath, quais são os pontos fortes? O que você destaca do São Paulo, adversário do Galo amanhã, Nath? É um time que tem crescido, né, ô Thiago, desde que o técnico Crespo chegou. Você falava aí, às vezes você comenta, né, o treinador chega, tem um impacto. No São Paulo, de fato, esse impacto aconteceu. É um time que explora bem a bola aérea, tem o Luciano, que é um atacante sempre muito perigoso. São Paulo ganhou moral, como destacava o Alê, com essa classificação na Libertadores, né, lá no Morumbi é sempre muito complicado. E o São Paulo que quer também, né, subir posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Fez uma primeira metade do campeonato ali até a pausa do Mundial de Clubes que não foi muito legal. Então acho que é um adversário complicado para o Atlético, ainda que o retrospecto recente do Galo contra o São Paulo seja bom, né, Thiago? O retrospecto, a gente fica nessa torcida. Eu digo sempre, Nath, eu com a time reserva, quero nem saber. Domingo não, viu, Cláudio Rezende? Ô, Claudão, o que é que você imagina de torcida? Como é que tá o clima em São Paulo para esse jogo e a sequência do Galo? Quarta-feira, bicho vai pegar na Arena MRV, Cláudio. No meio de semana aqui, Thiago, São Paulo levou 57 mil torcedores na terça-feira, o jogo contra o Atlético Nacional, quando o São Paulo, com o Rafael pegando pênaltis, né? O Rafael, que foi já goleiro do Atlético. Vamos ter esse duelo aí, Rafael de um lado, Everson do outro. O São Paulo, então, coloca muita gente em campo, como disse o Alê. Não devemos ter um público tão grande assim amanhã, porque o tricolor também, o torcedor do São Paulo, dado na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Mas eles não têm jogo no meio de semana, né? Como o Galo tem, porque eles estão eliminados da Copa do Brasil. Então eles vão com o que tem de melhor para esse jogo. Mas a gente vai ter sim um bom público, há uma expectativa aí na casa dos 40 mil torcedores amanhã aqui no Morumbi. Para a torcida do Galo, ingressos R$100, setor visitante lá do estádio do São Paulo. Thiago, vamos lá então com o campinho do Galo. Preparei aí o campinho do Atlético, provável time para amanhã. É até difícil, né? Porque tem um treino hoje à tarde e aí o Cuca vai definir se ele vai poupar todo mundo, vai colocar um ou outro titular. Vamos lá, Everson no gol. Goleiro, não vejo tanto problema, o Everson joga. Natanael na direita, não tem outra opção. O Saravia segue fora e vai ficar fora um tempo aí, é uma preocupação no Atlético. A lesão do Saravia não é simples, ele vai ficar fora um tempo, pelo menos mais um mês. Então o Natanael na direita. A dupla de zaga, também não tem para onde correr. Ivan Roman e Vitor Hugo. E na esquerda, vai com Arana ou vai o Caio Paulista? Meio campo, se ele quiser colocar, ele tem o Fausto Vera. Ou vai manter o Alan Franco. Tem ali, para mim, Gabriel Menino e o Igor Gomes. Deixa uma dúvida do Scarpa ou Biel. Tô achando que esse jogo o Scarpa pode descansar. E aí iria o Biel na direita. Na esquerda o Reinier. E lá no ataque vai com o Rony. Ou será que o Cuca vai dar tanta a chance que o Júnior Santos está pedindo, Thiago? Porque o Júnior Santos pediu recentemente na entrevista na Arena MRV que ele precisa de uma sequência. E ele gosta de jogar ali centralizado. Mas eu não sei se o Cuca vai dar essa moral pro Júnior Santos ou se vai manter o Rony ali no comando do ataque, Thiago. Eu rolo a bola pra você, Ale Oliveira. O Júnior Santos
Nem no reserva do reserva ele tá cotado. Olha lá. O Rezendão tá trazendo Scarpa ou Biel, Reinier e Rony. O Júnior Santos tá numa fase, Ale. Mas você sabe que eu no lugar... Eu sei que é difícil e também é uma outra opinião impopular, mas eu no lugar do Cuca tentaria recuperar esse jogador. Porque foi um investimento gigantesco. É um jogador que no ano passado, nós não estamos falando de 10 anos atrás, ele jogou muito bem. Inclusive na final contra o Atlético ele entra, faz gol e tal. E é um cara que vai ser difícil ter mercado para ele, né? Porque o Atlético dificilmente vai conseguir recuperar esse investimento. Para pagar o que ele ganha também de salário é complicado. Então tentar de alguma maneira recuperar esse investimento. Ele está pedindo minutagem, então eu, se sou o Cuca, dou aí uma titularidade para ele, para falar, ó, joga no peito dele. Fala, vai, então vai. Quero ver. Vai, cara. Vai lá, faz o quê? Sabe? Não é que e a hora é agora, né? Se tiver que não colocar, trucar o Júnior Santos, é nesse jovem. Então vai, filho, vamos jogar aí contra o São Paulo. Não que eu tô convicto que ele vai mesmo, assim, que ele vai, sabe? Mas eu acho que... Mas você faz a sua parte como gestor, né? Exatamente. Ô, Nath Fiuza, com essa escalação que estava ainda há pouco na tela, vamos colocar novamente a escalação do Atlético para que a Nath Fiuza possa analisar. Ainda assim, é um time forte para encarar o São Paulo, Nath. Afinal de contas, um ataque de Scarpa, Rony, Reinier, não é o time principal, tem o Biel, como eu disse, o Júnior Santos também. É um time forte, Nath. Agora, daria pra colocar o Júnior Santos nesse time aí, Nath? É um time forte, né? Você tem ali a presença do Gabriel Menino nesse meio-campo, né? Que perdeu espaço, naturalmente, com a chegada do Alexander, até porque o Alexander tem jogado melhor que o Gabriel Menino, mas é uma oportunidade para ele também mostrar o seu valor ali nesse setor de meio-campo. A presença do Reinier, né? Que pode ser esse cara que vem um pouco mais por dentro para ajudar na articulação das jogadas, pode cair um pouco mais pelo lado esquerdo, como a gente colocou aí. E aí o Biel, eu acho que é outro que tem que jogar, porque é um cara importante nas assistências, para colocar essa bola na área. E aí, até pensando a presença do Biel, eu também iria de Júnior Santos. Primeiro, por tudo isso que o Adley explicou, se ele está pedindo a minutagem, se o Hulk raramente fica fora, e aí na oportunidade que ele está fora, eu acho que o Cuca deveria dar, sim, ao Júnior Santos essa possibilidade de jogar, de mostrar que ele está afim. Acho que faz parte do trabalho como gestor, para não desmotivar também o cara, né? E aí você dá um descanso pro Rony, que pudera, até tá precisando mostrar mais, mas vem de uma sequência aí de vários jogos, né? E é um jogador que se desgasta, porque corre demais, porque luta demais nas partidas, e por essa característica também do Júnior Santos. Eu prefiro o Júnior Santos mais centralizado, e especialmente nessa passagem pelo Atlético, do que quando ele joga pelo lado do campo. E ele estando na pequena área, né, a força que ele tem, a imposição ali para perturbar os zagueiros, para receber essa bola do Biel, que é um cara que vai muito bem à linha de fundo, que dá boas assistências, eu acho que poderia funcionar. Então, eu tô com a Lei, eu iria também de Júnior Santos. Vamos ver se o Júnior Santos emplaca, ô Cláudio Rezende. Vamos falar da expectativa para amanhã, mas também programação, Cláudio. Vamos ter a cobertura especial quarta-feira, Rádio Esportes, direto da Arena MRV, Rezendão. E eu estarei na porta da Cidade do Galo, viu, Thiago? Já no clima lá também, né? Da concentração na quarta-feira. A Itatiaia nos CTs, na Arena MRV, a gente vai estar com essa cobertura especial do Clássico. O time do Atlético, Thiago, então treina hoje aqui à tarde, vai mudar de hotel, então à noite já fica no hotel mais perto do Morumbi, joga amanhã 8h30, o jogo vai acabar às 10h30 da noite, o voo da madrugada. O Atlético vai seguir para Guarulhos no voo de mais de 1h da manhã, 1h da manhã o voo de retorno para Belo Horizonte. Na segunda-feira o regenerativo, na terça o treino, que o Cuca vai definir o time para o Clássico da próxima quarta-feira. Saravia completamente fora, vai demorar um tempo para jogar. O Lianco também está lesionado, a princípio também não joga, né, o Clássico. Então o Cuca já tem que pensar em todas essas possibilidades. Por falar em zagueiro, eu falei do Lianco, Thiago. Você deve ter percebido aí que o zagueiro Juan não foi anunciado até agora, né, Thiago? O que tá acontecendo, Cláudio? Não foi. Eu fui atrás da informação, porque eu conversei com o Paulo Brax na terça-feira, aquela entrevista que a gente estreou no Rádio Esportes de quarta, e o Paulo Brax já falava do Juan, que estava tudo certo, vem por empréstimo com opção de compra, e até hoje o Atlético não anunciou o jogador. Eu apurei que hoje o Sassuolo mandou a documentação e chegou já assinada a documentação do Sassuolo. Então o Galo já está preparando aí o anúncio oficial do Juan
não tem tanta pressa assim, porque ele fez uma artroscopia, vai demorar um tempo aí, algumas semanas para estar pronto para jogar. Então, vai ser anunciado sim, Thiago, não melou não. O jogador vai ser atleta do Galo, mas ainda precisa de um período de recuperação. A documentação chegou, o documento vindo lá da Itália, Thiago Reis. Boa!